Olá pessoal, tudo bem? Voltei aqui de novo para falar com vocês sobre responsabilização. Eu vou retomar um pouco a conversa da semana passada, porque houve uma evolução do entendimento com relação ao que eu trouxe na semana passada para vocês sobre responsabilização. Só retomando um pouquinho, lembra que eu trouxe para vocês? O apontamento lá foi o quê? Endividamento técnico menor do que 0,80, foi previsto no edital. Foi também prevista a questão da fidelidade que deveria haver entre a equipe técnica para com a empresa que seria contratada na fase de licitação, que é considerado inadequado pelo TCU. E o último ponto, a contratada deveria ter uma sede, uma unidade a pelo menos 6 quilômetros da unidade contratante, que é considerado restritivo, só que esse aspecto foi colocado nas especificações técnicas. Então, qual foi a mudança de entendimento em relação ao que eu trouxe semana passada? Porque esse tema foi tratado no âmbito da unidade técnica, não tem acórdão ainda, e houve uma mudança de entendimento que realmente eu acho que é mais adequada e eu quero partilhar com vocês. Então, por isso eu deixei o entendimento da semana passada e vou agora trazer esse novo entendimento, que eu acho que realmente é um entendimento adequado para que com essa repetição nós firmemos esse novo modo de pensar com relação à responsabilização, que eu acho que é o modo de pensar mais que se coaduna, que mostra como o tribunal pensa realmente, e por isso eu quero trazer para vocês essa evolução de entendimento. Então eu trouxe na semana passada o quê? Que no caso do débito, lembra que eu conversei com vocês? É possível, nesse caso, por causa do direcionamento que aconteceu, nós chegarmos a apurar o quê? Que houve esse direcionamento indevido por causa das cláusulas restritivas que eu comentei com vocês, e além disso, constatou-se o quê? Que houve fraude à licitação. Lembra que eu comentei com vocês, né? Então, o que eu comentei semana passada é que o pessoal da CPL que elaborou o edital, no caso o presidente da Comissão Permanente de Licitação e da equipe técnica que elaborou as especificações técnicas, não responderiam pelo débito. Esse é o primeiro ponto. Apesar do erro grosseiro envolvido, eles vão responder sim pelo débito, por conta do erro grosseiro, na medida da sua culpabilidade. Então, ele responderá por conta do erro grosseiro pelo débito também, de forma solidária, esse débito oriundo da fraude à licitação, caracterizado pelo quê? Pelo lucro legítimo que vai se chegar por conta dessa fraude à licitação caracterizada na licitação. Então, por conta dessa fraude à licitação, temos o lucro legítimo que causa um dano e por isso deve ser glosado. Então, aqueles que atuaram de forma decisiva e necessária devem ser responsabilizados. Então, o presidente da Comissão Permanente de Licitação que elaborou o edital, a equipe técnica que elaborou as especificações técnicas, na medida da sua culpabilidade por conta do erro grosseiro, responderão sim por conta desse débito caracterizado por conta do lucro legítimo originado por conta da fraude à licitação que foi constatada nesse processo. Além deles, os pareceristas jurídicos. Eu comentei semana passada que o parecerista jurídico não responderia porque envolvia aspectos eminentemente técnicos. Qual foi a evolução de entendimento? Com relação às escolhas feitas, tem que ser avaliado separadamente a questão técnica envolvida, mas também os aspectos jurídicos daquele item restritivo que foi aplicado. Esse item restritivo, há jurisprudência ou há aspectos que justificam a se apontar o parecerista jurídico, que faz o quê? Um parecer opinativo, vinculativo, de acordo com a lei de licitações, lembram? Então, ele cometeu um erro grosseiro na sua escolha, a jurisprudência dominante no tribunal que aponte que aquele caminho estava claramente indevido, aquele caminho adotado, aquela restrição adotada, nesse caso concreto sim. Por quê? O endividamento total, como eu comentei na semana passada também, ele não tinha justificativa nos autos e tem que ter justificativa das escolhas, dos índices utilizados para se avaliar a situação fática da empresa para aquela contratação, de modo a inabilitá-la na fase respectiva da licitação. Igualmente, a questão da fidelidade é claramente pacífico no tribunal que não pode se exigir essa fidelidade, mesmo que em forma de pontuação que restringe a licitação. Então, por conta disso, que o tribunal tem acórdão já firmado em jurisprudência com relação ao tema, não se pode fazer esse tipo de restrição e o parecerista jurídico deveria ter opinado quanto a esse aspecto jurídico envolvido. Então, por conta disso, ele vai responder também, tanto por conta do erro grosseiro cometido, que vai ensejar o quê? Tanto para o
parecerista jurídica, quanto o presidente da Comissão Permanente de Licitação, quanto o pessoal da equipe técnica, responsabilização por conta de aplicação, que pode gerar a aplicação de multa por conta do artigo 58, mas também solidariamente pelo débito, junto aos demais, o presidente e o diretor técnico e a empresa, em face do lucro ilegítimo. Eles irão responder permanecendo a exclusão do Conselho de Administração em relação a essa ocorrência, porque ele recebeu informações advindas do presidente e diretor técnico que não eram informações que indicassem e que poderiam encaminhar, que o Conselho de Administração poderia encaminhar de forma diferente nesse caso, porque ele recebeu informações que não permitiam eles encaminharem de forma diversa. Então, o Conselho de Administração recebe as informações e, com base no que ele recebe, ele toma a sua decisão. E não é cabível isso exigir do Conselho de Administração que ele adentre em documentos que não lhe são apresentados e só se de forma reiterada se acontecer e se mostre uma prática omissiva que caracterize um erro grosseiro por parte do Conselho de Administração, que não foi o caso. Tá bom, pessoal? Então vamos agora falar um pouco sobre a questão do lucro ilegítimo, falar um pouco mais sobre ele. O que acontece? No tribunal, o lucro ilegítimo, ele está definido, está tratado no acórdão 1306/2017 do TCU plenário. Lá está sendo tratado esse tema sobre como o tribunal entende o lucro legítimo e que gera, assim, um valor a ser glosado. O tribunal, recentemente, prolatou o acórdão 129/2020, que entendeu indevido, também no plenário, indevido essa cobrança por não ser possível fazer o tribunal cobrança desse valor do lucro legítimo, uma vez que não existe a pena de perda de bens na sua lei. No entanto, o Ministério Público de Contas ingressou com recurso e, por hora, a unidade técnica que frequentemente enfrenta esse tema, ela não mudou seu entendimento e tem seguido a linha do acórdão 1306/2017 plenário, pessoal. Então, por enquanto, o tema está com essa pendência de entendimento, mas ainda assim, lucro ilegítimo e legítimo pode ser glosado. Há um entendimento divergente por conta do acordo 129/2020 plenário do tribunal, porém ainda está sendo utilizado o entendimento do acordo 1306/2017 plenário, que era anteriormente utilizado para definir o lucro ilegítimo originado de uma fraude à licitação e uma contratação específica. Gera esse lucro ilegítimo que deve ser glosado. Apesar desse acordo 129/2020 plenário ter apontado no sentido de que seria indevido porque não há pena de perdimento de bens na lei orgânica do TCU. Outro ponto que eu queria tratar com vocês hoje, rapidamente para finalizar, é aquela questão das flexibilizações feitas por conta da medida provisória 926/2020. Lembra que eu trouxe para vocês as flexibilizações feitas e que geraram uma série de possibilidades de gestor fazer contratações que deixassem de observar certas nuances da lei de licitações. Mas olha aqui o ponto interessante que saiu nesse acordo. O acordo 1335/2020 plenário. Dispensa de licitação, emergência, contratação emergencial, coronavírus. Princípio da motivação. Vou até ler para não perder o contexto de uma forma completa do que for apresentado para você e como o tribunal entende. Os processos de contratação relacionados ao enfrentamento da crise do novo coronavírus, Covid-19, devem ser instruídos com a devida motivação dos atos, com, no mínimo, justificativas específicas acerca da necessidade da contratação, da quantidade dos bens ou serviços a serem contratados, com as respectivas memórias de cálculo e com a destinação a ser dada ao objeto contratado. Acórdão 1335/2020 do plenário. Então, o que eu trouxe para vocês que houve sim essa flexibilização por conta da medida provisória 926/2020, mas certos cuidados o gestor tem que ter para evitar futuramente a responsabilização tanto pela restrição indevida ou pela contratação indevida, nesse caso, foi caracterizada, e que pode gerar, inclusive, uma glosa do valor pago indevidamente para a empresa em função de
a ausência de justificativas, por exemplo, com relação ao preço, das escolhas feitas e das quantidades feitas que geraram prejuízo para a administração. Fica então a nossa dica para vocês, espero que tenham gostado e na próxima vamos avançar para novos temas, espero vocês até lá. Olá pessoal, finalizado o vídeo, verificamos que era necessário fazer algumas complementações e algumas correções. Primeira delas, no comecinho do vídeo eu falei sobre o que? Endividamento técnico. Não é endividamento técnico, né pessoal? É endividamento total. O segundo aspecto, fidelidade, só para deixar mais claro, é a fidelidade da equipe técnica da contratada. Isso é verificado como? Verificado através do vínculo empregatício existente entre essa equipe técnica e a contratada, por intermédio, por exemplo, de um contrato de prestação de serviços. Então, esses aspectos eu gostaria de aclarar e corrigir para vocês, bem como eu comentei com vocês, multa do artigo 58. É prevista a multa do artigo 58 na Lei Orgânica do TCU, Lei 8443 de 92. Lá também tem a previsão da multa pelo artigo 57. A multa do artigo 58 é relativa àquelas práticas dos gestores em função da gestão dos recursos públicos. E a multa do artigo 57 é aquela proporcional ao débito. Falei também sobre solidariedade. Está previsto lá também na lei orgânica como o tribunal trata a solidariedade. Trata-se lá no artigo 16, parágrafo 2º, como o tribunal trata a solidariedade no âmbito das suas apurações. E essas informações são complementadas por intermédio do regimento interno do TCU. Todos eles disponíveis nas redes sociais e também na internet, facilmente consultáveis. Tá bom, pessoal? Fica aí nossas complementações e correções. Um grande abraço, deixa seu like, compartilhe o nosso vídeo e até a próxima.